O livro de Urântia, 29:4. Os mestres controladores físicos. Esses seres são os subordinados móveis dos centros supremos de potência. Os controladores físicos são dotados com uma tal capacidade de metamorfosear-se na sua individualidade que podem enganjar-se em uma diversidade notável de autotransportes, sendo capazes de atravessar o espaço local a velocidades que se aproximam das do voo dos mensageiros solitários. Todavia, como todos os outros cruzadores do espaço, eles necessitam de assistência, tanto dos seus companheiros como de alguns outros tipos de seres, para vencer a ação da gravidade e a resistência da inércia ao partirem de uma esfera material. Os mestres controladores físicos servem em todo o grande universo. Eles são governados diretamente do paraíso, pelos 7 diretores supremos de potência, até as sedes centrais dos superuniversos, de onde eles são direcionados e distribuídos pelo Conselho do Equilíbrio. Os altos comissionados da potência, despachado pelos 7 espíritos mestres a partir do pessoal dos mestres organizadores associados da força. Esses altos comissionados têm o poder de interpretar as leituras e os registros dos mestres Frandalanques, os quais são os instrumentos vivos a indicar a pressão da força e a carga de energia do universo inteiro. Embora a presença das deidades do paraíso englobe o grande universo e abranja o círculo da eternidade, a influência de qualquer um dos 7 espíritos mestres limita-se a um único superuniverso. Há uma distinção clara na seleção da energia e uma separação nos circuitos de potência entre cada uma das 7 supercriações, e vem disso a necessidade de prevalecerem, como efetivamente prevalecem, os métodos de controles individualizados. Os mestres controladores físicos são uma progenie direta dos centros supremos de potência e as suas fileiras incluem 1. Diretores adjuntos de potência. 2. Controladores mecânicos. 3. Transformadores de energia. 4. Transmissores de energia. 5. Associadores primários. 6. Dissociadores secundários. 7. Frandalanques e Cronodeques. Nem todas essas ordens são pessoas, no sentido de possuírem o poder individual da escolha, e especialmente os 4 últimos, os quais parecem ser seres totalmente automáticos e mecânicos nas respostas aos impulsos dos seus superiores e nas reações a condições existentes de energia. Contudo, ainda que tal resposta parecer totalmente maquinal, não o é. Eles podem parecer autômatos, mas todos eles demonstram ter a função diferencial da inteligência. A personalidade não é necessariamente uma concomitância da mente. A mente pode pensar mesmo quando desprovida de todo poder de escolha, como acontece com numerosos tipos menos elevados de animais e alguns desses controladores físicos subordinados. Muitos desses reguladores mais automáticos da potência física não são pessoas em quaisquer sentidos dessa palavra. Eles não são dotados de vontade e independência de decisão, sendo totalmente subservientes à perfeição mecânica do projeto, nas tarefas a eles designadas. Entretanto, todos são seres altamente inteligentes. Os controladores físicos ocupam-se principalmente com o ajustamento de energias básicas, ainda não descobertas em Urântia. Essas energias desconhecidas são essenciais ao sistema interplanetário de transporte e algumas técnicas de comunicação. Quando estabelecemos as linhas de energia com o propósito de transportar os equivalentes do som ou de ampliar a visão, essas formas não descobertas de energia são utilizadas pelos controladores físicos vivos e pelos seus agregados. Essas mesmas energias, conforme a ocasião, também são utilizadas pelas criaturas intermediárias nos seus trabalhos rotineiros. 1. Diretores adjuntos de potência. Esses seres maravilhosos e eficientes ficam incumbidos da designação e despacho de todas as ordens dos mestres controladores físicos, de acordo com as sempre mutáveis necessidades do status energético nos reinos.
Os mundos sedes centrais dos setores menores são mantidas imensas reservas de controladores físicos, e desses pontos de concentração são periodicamente despachados pelos diretores adjuntos de potência para as sedes centrais dos universos, constelações, sistemas e planetas individuais. Sendo designados assim, os controladores físicos ficam provisoriamente sujeitos às ordens dos executores divinos das comissões de conciliação, mas, não sendo assim, ficam submetidos apenas aos seus diretores adjuntos e centros supremos de potência. 3 milhões de diretores adjuntos de potência são designados para cada um dos setores menores de Orvonton, perfazendo uma cota total para o superuniverso de 3 bilhões desses seres surpreendentemente versáteis. As próprias reservas deles são mantidas nesses mesmos mundos do setor menor, onde servem também como instrutores para todos aqueles que estudam as ciências das técnicas de controle e manutenção inteligente da energia. Esses diretores alternam períodos de serviço executivo nos setores menores com períodos iguais de serviço de inspeção nos reinos do espaço. Ao menos um inspetor atuante está sempre presente em cada sistema local, mantendo a sua sede central na própria esfera capital. Eles conservam toda a vasta agregação de energia viva em sincronia harmoniosa. 2. Controladores mecânicos. Esses são os assistentes extremamente versáteis e móveis dos diretores adjuntos de potência. Trilhões e trilhões deles encarregam-se de missões em Enza, o vosso setor menor. Esses seres são chamados de controladores mecânicos, porque eles são completamente dominados pelos seus superiores, porque são plenamente subservientes à vontade dos diretores adjuntos de potência. Eles próprios, contudo, são muito inteligentes, e o seu trabalho, ainda que mecânico e preso ao factual, pela sua natureza, é habilmente efetuado. De todos os mestres controladores físicos designados para os mundos habitados, os controladores mecânicos são de longe os mais poderosos, possuindo o dom vivo da antigravidade, que excede muito ao de todos os outros seres. Cada controlador tem uma resistência à gravidade apenas igualada por esferas menores que giram a altas velocidades. 10 desses controladores estão agora estacionados em Urântia, e uma das suas atividades planetárias mais importantes é a de facilitar a partida dos transportes seráficos. Funcionando assim, todos os 10 controladores mecânicos atuam em uníssono, enquanto uma bateria de 1000 transmissores de energia fornece o momento de força inicial para a partida seráfica. Os controladores mecânicos são competentes para direcionar o fluxo de energia e facilitar a sua concentração nas correntes especializadas ou circuitos. Esses seres poderosos muito têm a ver com a seleção, o direcionamento e a intensificação das energias físicas e com a equalização das pressões entre os circuitos interplanetários. São especialistas na manipulação de 21 das 30 energias físicas do espaço que constituem a carga de potência de um superuniverso. São também capazes de realizar muito para a gestão e controle de 6 dentre as 9 formas mais sutis de energia física, colocando esses controladores em uma relação técnica adequada uns com os outros e com alguns dos centros de potência. Os diretores adjuntos de potência tornam-se capacitados para efetuar mudanças inacreditáveis no ajustamento das potências e no controle da energia. Os mestres controladores físicos funcionam muitas vezes em baterias de 100, de 10, de 1000 e até mesmo de milhões, e fazendo variar as suas posições e formações tornam-se hábeis para efetuar o controle da energia, em uma capacidade coletiva assim como individual. Segundo variam as necessidades, eles podem aumentar e acelerar o volume e o movimento de energia, e mesmo deter, condensar e retardar as correntes de energia. Tem influência nas transformações de energia e da potência de um modo semelhante aos dos chamados agentes catalisadores que implementam as reações químicas. Eles funcionam por uma capacidade inerente e uma cooperação com os centros supremos de potência. 3. Transformadores de energia.
O número desses seres em um superuniverso é inacreditável. Há quase 1 milhão deles apenas em Satânia, e a cota costumeira é de 100 por mundo habitado. Os transformadores de energia são uma criação conjunta dos 7 diretores supremos de potência e dos 7 supervisores centrais. Eles estão entre as ordens mais pessoais de controladores físicos, e exceto quando um diretor adjunto de potência está presente em um mundo habitado, os transformadores ficam no comando. Eles são os inspetores planetários de todos os transportes seráficos que partem. Todas as classes de vida celeste podem utilizar-se das ordens menos pessoais de controladores físicos apenas por meio de uma ligação com as ordens mais pessoais dos diretores adjuntos e dos transformadores de energia. Esses transformadores são interruptores vivos, poderosos e efetivos, sendo capazes de colocar a si próprios a favor de uma dada disposição ou direcionamento de potência ou contra estes. Eles também são hábeis nos seus esforços para isolar os planetas contra as poderosas correntes de energia que passam entre gigantescos vizinhos planetários e estelares. Os atributos transmutadores de energia tornam-se muito úteis na importante tarefa de manter o equilíbrio energético universal, ou equilíbrio de potência. No momento, eles parecem consumir ou armazenar energia. Em outros momentos, eles parecem exudar ou liberar energia. Os transformadores são capazes de aumentar ou reduzir o potencial das baterias de estoque das energias vivas e mortas dos seus respectivos reinos, mas lidam apenas com as energias físicas e semimateriais, não atuam diretamente no domínio da vida, nem alteram as formas dos seres vivos. Sob alguns aspectos, os transformadores de energia são os mais notáveis e mais misteriosos entre todas as criaturas vivas semimateriais. Eles são fisicamente diferenciados de um modo desconhecido e, fazendo variar as suas formas de ligação, são capazes de exercer uma profunda influência sobre a energia que corre através das suas presenças associadas. O status dos reinos físicos parece passar por uma transformação sob sua hábil manipulação. Não apenas podem transformar, como transformam a forma física das energias do espaço. Com a ajuda dos seus companheiros controladores, são de fato capazes de mudar a forma e o potencial de 27 das 30 energias físicas da carga de potência, força do superuniverso. Que 3 dessas energias estejam além do seu controle comprova que eles não são instrumentalidades do absoluto inqualificável. Os 4 grupos remanescentes de mestres controladores físicos dificilmente podem ser considerados pessoas, dentro de qualquer definição aceitável dessa palavra. Esses transmissores dissociadores e Frandalanques são integralmente automáticos nas suas reações, não obstante sejam em todos os sentidos inteligentes. Somos muito limitados no nosso conhecimento dessas entidades maravilhosas, porque não podemos comunicar-nos com elas. Parecem entender a linguagem do reino, mas não podem comunicar-se conosco. Parecem plenamente capazes de receber as nossas comunicações, mas são inteiramente incapazes de dar respostas. 4. Transmissores de energia. Esses seres funcionam principalmente, se bem que não totalmente, na sua aptidão intraplanetária. Eles são despachadores maravilhosos da energia, tal como esta se manifesta nos mundos individuais. Quando a energia tem de ser enviada a um novo circuito, os transmissores dispõem a si próprios em uma linha ao longo do caminho desejado para a energia, e em virtude de seus atributos singulares de atração de energia, eles podem, de fato, induzir um crescimento no fluxo da energia numa direção desejada, e fazem isso tão literalmente quanto certos circuitos metálicos que direcionam o fluxo de certas formas de energia elétrica, e são supercondutores vivos para mais da metade das 30 formas de energia física. Os transmissores formam ligações eficientes, que são hábeis na realização de correntes enfraquecidas da energia especializada
que passa de planeta para planeta, de estação para estação em um mesmo planeta. Eles podem detectar correntes que são fracas demais para serem reconhecidas por qualquer outro tipo de ser vivo, e assim podem aumentar tais energias, de modo tal que a mensagem que as acompanha torne-se perfeitamente inteligível. Seus serviços são inestimáveis para os receptores de difusões. Os transmissores de energia podem funcionar com todas as formas de percepção comunicável. Podem formar visível uma cena afastada e audível um som distante. Eles fornecem as linhas de emergência de comunicação nos sistemas locais e planetas individuais. Esses serviços devem ser usados praticamente por todas as criaturas, com o propósito de efetuar comunicações fora dos circuitos regularmente estabelecidos. Junto com os transformadores de energia, esses seres são indispensáveis à manutenção da existência mortal nos mundos que têm uma atmosfera empobrecida e são uma parte integrante da técnica de vida nos planetas em que os seres não respiram. 5. Associadores primários. Estas entidades interessantes e inapreciáveis são conservadoras e custódios magistrais da energia. Do mesmo modo que uma planta armazena a luz solar, também esses organismos vivos estocam energia durante os tempos em que as suas manifestações são abundantes. Eles trabalham em uma escala gigantesca, convertendo as energias do espaço em um estado físico não conhecido em Urântia, e são capazes também de levar adiante essas transformações a ponto de produzir algumas das unidades primitivas de existência material. Esses seres agem pela sua simples presença, de nenhum modo se exaurem, nem decaem nessa função. Eles atuam como agentes catalíticos vivos. Durante as estações de manifestações deficitárias, eles têm o poder de liberar as energias acumuladas, mas o vosso conhecimento de energia e da matéria não é avançado suficientemente para que seja possível explicar a técnica dessa fase de trabalho deles. Eles sempre operam no cumprimento da lei universal, manejando e manipulando átomos, elétrons e ultimátons, de um modo semelhante ao que vós manobrais os tipos ajustáveis para fazer com que os mesmos símbolos alfabéticos contenham histórias muito diferentes. Os associadores são o primeiro grupo de vida a surgir em uma esfera em organização material e podem funcionar sobre temperaturas físicas que vós considerareis como absolutamente incompatíveis com a existência de seres vivos. Eles representam uma ordem de vida que está simplesmente além do alcance da imaginação humana. Junto com os seus colaboradores, os dissociadores, eles são as mais servis de todas as criaturas inteligentes. 6. Dissociadores secundários. Comparados com os associadores primários, esses seres de imensas faculdades antigravitacionais são trabalhadores de funções inversas. Nunca há perigo algum de que as formas especiais ou modificadas de energia física nos mundos ou nos sistemas locais se esgotem, pois essas organizações vivas são dotadas com o poder único de desenvolver suprimentos limitados de energia. Eles ocupam-se principalmente com a evolução de uma forma de energia que dificilmente é conhecida em Urântia, a partir de uma forma de matéria que é ainda menos conhecida. Eles são verdadeiramente os alquimistas do espaço e elaboradores das maravilhas do tempo, mas em todas as maravilhas que operam, eles jamais transgridem os mandados da supremacia cósmica. 7. Frandalanques. Esses seres são uma criatura conjunta de todas as 3 ordens de seres controladores de energia, os organizadores primários e secundários da força e os diretores de potência. Os Frandalanques são os mais numerosos de todos os mestres controladores físicos. Só em Satânia o número deles está além dos vossos conceitos numéricos. Eles estão estacionados em todos os mundos habitados
e encontram-se sempre agregados às mais elevadas ordens de controladores físicos. Eles funcionam de modo intercambiável no universo central, nos superuniversos e nos domínios do espaço exterior. Os Frandalanques são criados em 30 divisões, uma para cada forma de força básica do universo, e funcionam exclusivamente como indicadores vivos e automáticos de pressões e de velocidades. Esses barômetros vivos estão empenhados unicamente em registros automáticos infalíveis do status de todas as formas de energia-força. Eles são para o universo físico que o amplo mecanismo de reflexividade é para o universo da mente. Os Frandalanques, que registram o tempo além da presença quantitativa e qualitativa de energia, são chamados de Chronodecks. Reconheço que os Frandalanques são inteligentes, mas não posso classificá-los senão como máquinas vivas. O único modo pelo qual eu posso ajudar-vos a compreender esses mecanismos vivos é comparando-os aos vossos próprios dispositivos mecânicos que operam com uma precisão e uma exatidão quase inteligentes. Então, caso queirais conceber esses seres, fazei um apelo à vossa imaginação, indo a ponto de reconhecer que no grande universo, de fato, nós temos mecanismos vivos e inteligentes, entidades capazes de efetuar as tarefas mais intrincadas possíveis, envolvendo computações também prodigiosas e com uma delicadeza de precisão tão grande que chega mesmo à ultimidade da precisão.